Gravando. Boa tarde. Hoje nós vamos analisar o decreto 379 do dia 28 de março de 2020, que é, como vocês sabem, o decreto onde a prefeitura de Manhuaçu, ela suspendeu e autorizou alguns serviços a prestarem. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos analisar o decreto 379 da Prefeitura Municipal de Manhuaçu. Esse decreto, ele dispõe sobre os comércios que podem ou não funcionar na nossa comarca, ok? Das atividades essenciais, atividades que ficam suspensas no ramo da educação. Desde o dia 18 de março de 2020, escolas, faculdades, vestibulares, ensino técnico, esses empreendimentos ficam suspensos na comarca. Das atividades essenciais autorizadas a funcionar. Isso você vai ver no artigo 3º. Deve estar passando aqui também para vocês. O artigo 3º, terão funcionamento permitido todas as medidas de prevenção de contágio, que é o quê? Colocar um álcool na porta para o pessoal fazer asepsia, manter a distância, né, em caso de supermercado, 2 metros de distância, e não pode aglomerar pessoas também. Então vamos lá, indústrias, farmácia, drogaria, fabricação e montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares, hipermercado, supermercado, mercados, açougues, peixaria, hortifruti, padaria, quitanda, centro de abastecimento alimentício, lojas de conveniência, lojas de alimentos para animais. Qualquer loja relacionada, isso aí sou eu que estou acrescentando, lojas relacionadas à questão alimentícia estão permitidas desde que observada as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Produção e distribuição de combustíveis e derivados, distribuidora de gás, água mineral e embalagens, oficina mecânica, borracharia, autopeça, restaurantes, postos e padarias em rodovias, agências bancárias e similares, cadeia industrial de alimentos, serviço relacionado à tecnologia, suporte, manutenção de hardware, hospedagem e conectividade, construção civil, setores industriais, clínicas veterinárias, shoppings e laboratórios de clínica em geral. Isso aí para vocês saberem o que pode funcionar, tá? Dos estabelecimentos listados nesse artigo, né, poderão abrir aos domingos farmácia, supermercados e padarias. Geralmente, outros postos de combustíveis tem aqui até falando sobre eles. Mas outros empreendimentos não abrem de domingo. Exemplo, um consultório médico, um consultório de dentista, não vai abrir, né? Fica determinados os fornecedores e comerciantes limitar o quantitativo das pessoas, que foi aquela questão que eu te falei sobre asepsia. Vamos passando aqui, que são muitos artigos, das atividades proibidas de funcionamento. Artigo 4º. Fica determinado imediato fechamento de todos os estabelecimentos comerciais e mercantis que não estejam previstos no artigo 3º, que eu acabei de listar para os senhores. O parágrafo único fala o seguinte: a suspensão que se trata não se aplica à operação interna de estabelecimentos, desde que respeitadas as regras sanitárias adequadas para o funcionamento, e realizações comerciais por meio de aplicativos, internet e telefone. Então, ou seja, aí eu tenho uma loja de calçados e eu vendo muito, e a pessoa quer continuar vendendo pelo WhatsApp, pedir alguém para entregar, isso pode. Isso não tem problema algum. Uma outra situação até que eu vi, algumas lojas possuem grades. Então, desde que não tenha um fluxo de pessoas aglomerado, a pessoa pode entregar, só fazer aquele sistema de entrega, né, de serviço. E é possível você também fazer pelo telefone, o seu home office aí. Artigo 5º. Não pode ser realizada durante o período de vigência do estado de calamidade, ficando vedada, que é proibida, a concessão de alvará de licença de funcionamento, eventos públicos e privados de qualquer natureza, em locais fechados ou abertos para evitar aglomeração de pessoas. Então, aniversário, casamentos. Se caso vocês gostarem desse vídeo, eu até posso fazer um vídeo falando sobre quais os direitos dos noivos em casamento. É algo que eu tô pensando aqui, mas se vocês quiserem, coloca aqui pra mim, tá? Por exemplo, fotógrafo, se você tem um evento agora em março, eu preciso cancelar esse evento em janeiro, como que eu faço para cancelar? Eu tenho essas opções para vocês. Shoppings, estabelecimentos, bares, centros comerciais, restaurantes, lanchonetes, cinemas, clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos, clínica, estética, biblioteca e centros culturais.
A suspensão que trata desse artigo não se aplica às atividades e operações internas nos estabelecimentos, desde respeitadas as regras sanitárias, que é o que eu falei para vocês sobre aquela questão da entrega. Medidas no âmbito do Sistema Municipal de Saúde. Aí as consultas a posto de saúde básico está tendo atendimento, só que eles estão dando prioridade para essa questão do Covid-19. Então, pessoas que já têm a suspeita, liga para o postinho, continuam em isolamento em casa e o postinho já vai encaminhar para o SUS também, tá? Vamos passando aqui. Fala sobre férias prêmios também, mas isso é questão de funcionário público. Dos serviços essenciais, artigo 11, fica assegurada a prestação de serviços públicos essenciais. Esses serviços essenciais, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, porque está tendo uma discussão a respeito se igreja é considerado ou não serviço essencial. Eu coloquei isso aqui no canal porque o presidente considerou como um serviço essencial e aí veio o Ministério Público Federal da União e falou que não era um serviço essencial e conseguiu eliminar. E agora a Procuradoria-Geral da União vai recorrer sobre essa decisão, mas ainda assim, enquanto não tivermos uma decisão final, não tem como ser considerada atividade essencial, pelo menos não por enquanto. Mas está aqui, a atividade essencial é que mesmo no estado de calamidade, esse serviço não pode parar, tem que continuar funcionando. Tratamento de água, assistência à saúde, transporte, tratamento de resíduos sólidos urbanos, saneamento básico, exercício regular do poder administrativo, que é o poder de polícia também, a solicitação de serviços públicos, SAI, polícia militar, corpo de bombeiro, hospital, são serviços essenciais que não vai parar. Das restrições de atividade em geral, são restritas de qualquer forma do que dispuserem do ato do governo federal enquanto perdurar a epidemia. Desses eventos e reuniões de qualquer natureza de caráter público e privado, inclusive, olha isso gente, reuniões familiares que possam proporcionar aglomeração de pessoas. Então, exemplo, se a pessoa está fazendo um churrasco em família, o brasileiro gosta, né? Nós gostamos disso. Está fazendo um churrasco e alguém denunciar, inclusive nesse decreto fala isso, que a polícia pode utilizar a força de polícia para que seja dispersada, as pessoas. A pessoa pode chamar a polícia, falar que você está fazendo um evento na sua casa, que tem uma aglomeração de pessoas e a polícia vai lá e você vai ter um constrangimento, tá? Hotéis, pensões, pousadas similares, obrigatórios a adotar todas as medidas de infecção contra o coronavírus, através de procedimentos contínuos de desinfecção e higienização de suas dependências, que é aquela questão da asepsia que eu falei para vocês. Todas as denominações, artigo 14, todas as denominações religiosas deverão permanecer com suas portas fechadas por tempo indeterminado, sendo vedado qualquer tipo de reunião de pessoas. Algumas igrejas, elas não fazem reunião, mas fica só uma pessoa lá dentro, que geralmente é a pessoa do pastor, um presidente ou um líder, que fica, que pode chegar, por exemplo, chegou alguém lá e a pessoa está precisando de uma oração, a pessoa está precisando se confessar, enfim. Nesses casos, não havendo aglomeração de pessoas, você não vai estar vedando aquilo que está disposto aqui, tá? Vamos lá, a bem da saúde pública fica proibido as encenações religiosas, procissões, cortejos, marchas ou eventos religiosos que possam ocasionar aglomeração de pessoas. Fica determinada a relação de serviço de transporte de passageiro, que a lotação de serviço de transporte público e municipal de passageiros não excederá a metade da capacidade dos passageiros sentados, por conta das vigilâncias sanitárias e por conta dessa questão da pandemia, ok? Aí eles vêm falando aqui sobre a realização de limpeza de cada veículo, diuturno, sobre a superfície, álcool em gel, higienização de sistema de ar-condicionado e outras coisas que não é tão importante pra gente. Artigo 17, estão proibidas as aglomerações de pessoas em espaços públicos, tais como praças, jardins, campos esportivos, quadras poliesportivas, academia ao ar livre, inclusive a academia aí do seu prédio, academia do seu condomínio, a praça do seu condomínio, ou às vezes tem mãe que costuma deixar os filhos brincando em rodinha. Em Manhuaçu agora, hoje inclusive foi publicado que já tem um caso de coronavírus. Então assim, o máximo que a gente puder fazer para evitar essas aglomerações, pra gente é melhor, até porque se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar para você? As instituições de longa permanência de idosos, asilos, ficam obrigadas por prazo indeterminado a restringir visitas e tendo acesso somente aos seus funcionários.
Claro que os funcionários terão que usar máscaras, para ter contato direto com o idoso vai ter que fazer asepsia também, porque esse público, na verdade, é o público que está na zona de risco, para que eles não sejam prejudicados. Ficam suspensos, né, todos os eventos e atividades coletivas de natureza cultural e artística, educacional, esportiva, comercial, industrial, social, política, que impliquem em qualquer concentração de pessoas. Então, show, Feira da Paz, organização, caminhada, passeata, tudo fica suspenso, ok? Do serviço funerário, artigo 23. Em caso de falecimento, será permitida a permanência apenas de parentes até o 3º grau do falecido. É vedada a presença simultânea de 10 ou mais pessoas na sala na sala onde está sendo velada a pessoa, e o velamento deverá ocorrer num curto período mais rápido possível, visando sempre a segurança e para conter risco de contaminação por conta desse Covid-19, tá? Se a pessoa, porque eu já vi casos assim, se a pessoa faleceu em virtude, isso não na nossa comarca, mas em outras, em virtude de Covid-19, eu já vi casos em que algumas comarcas foi oportunizado aos familiares permanecer somente 30 minutos, com tudo fechado, e a pessoa foi enterrada ali depois de 30 minutos, com a roupa que estava no corpo, com aquele mesmo lençol, não teve limpeza, não teve nada. Então isso aqui, o artigo 23, está falando em caso de falecimento que não seja por conta do Covid-19, tá? Por isso que está falando que é permitido a permanência dos parentes até em 3º grau no velório, e é vedada a presença simultânea de mais de 10 pessoas na sala de velamento, ok? Serviços funerários deverão ser prestados de acordo com a nota técnica. Aí tem toda uma orientação da nota técnica do COES, que é sobre a Covid-19. Quais são os procedimentos, o que pode fazer para evitar a contaminação, tá? E é óbvio que a vigilância sanitária também está passando as orientações. Das circulações de pessoas, para quem gosta de andar na rua, ou para quem estava criticando aí a política, mas estava indo no supermercado, indo até o posto de gasolina, só para sair de casa. Eu sei que a gente fica em casa e fica louco para sair, né? Artigo 24. Fica decretada a restrição e a circulação de grupos de pedestres. Então, de qualquer forma de aglomeração de pessoas. As pessoas aí que gostam da bicicleta, do bike, não vai poder mais fazer o bike não, tá? Se a polícia vê, fica inclusive, nesse artigo 24 fala, olha só, sujeitos à abordagem policial e encaminhamento às suas residências em caso de descumprimento, além de outras medidas que se fizerem necessárias. Então, ou seja, se precisar utilizar força policial, ele vai utilizar para conduzir os senhores até em casa, o que não é bacana, né? Artigo 25. Poderão os agentes municipais utilizarem da força policial para fins de aplicação desse ato. Pois é, ninguém merece, né? Artigo 26. Excepcionalmente, fica prorrogado pelo prazo de 90 dias a validade dos alvarás e taxas, licença de funcionamento. Mas, enfim, como a situação já está complicada, a pessoa não está podendo trabalhar, nem abrir o estabelecimento. Não faria justo, né, a prefeitura cobrar o alvará. É até desnecessário esse artigo. Parágrafo único. O prazo mencionado do caput poderá ser revisto até quando o estado de calamidade perdurar. Artigo 27. Os serviços municipais funcionarão normalmente incluindo autarquias, prazo determinado para a Secretaria Municipal, ficando suspensos os pontos regulares de servidores. Mas isso aí é algo interno, tá? Da Secretaria. Uma das coisas que eu acho interessante vocês saberem. Olha só, artigo 28. Fica suspensa todas as atividades e oficinas desenvolvidas pelo CRAS. Isso não tem nada a ver com a questão de inscrição. Eu quero fazer inscrição para o CRAS para eu poder receber o benefício do governo, que é, por exemplo, aquela bolsa, né, do coronavírus. Eu posso ir lá e fazer a minha inscrição. O que eu não posso fazer é frequentar as oficinas, porque para quem não sabe, o CRAS ele dá curso de informática, oficina de arte, oficina de violão, oficina de canto, oficina de música, um monte de oficina. Então, essas oficinas é que estão suspensas por enquanto, tá? O descumprimento da presente medida, nesse decreto ficará, aliás, a fiscalização, né, desse decreto ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde através dos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica, ok? Artigo 33.
o descumprimento da medida poderá sujeitar as infrações penais possíveis no artigo 268, 330, se o fato não constituir crime mais grave. Então, para as pessoas aí que não obedecem, ou a pessoa está resfriado, não sabe se é influenza, se é Covid, e está lá no supermercado espirrando, enfim, você pode ser penalizado e pode até responder, tá? Criminalmente, se caso ficar comprovado que você contraiu aí a coronavírus. Então, gente, o artigo 34 está falando da entrada em vigor, então não tem problema para nós, porque está desde o dia 30 de março, e espero ter tirado as dúvidas de vocês. Enfim, alguns concordam com essa medida, outros não, mas de qualquer forma o que se sabe já tem um caso suspeito em Manhuaçu, já tem um caso confirmado em Manhuaçu, já tem mais de 135 casos de suspeito. Então, o que você pode fazer? Se você pode ficar em casa, se resguarde a sua família. Se você pode se cuidar da sua saúde, faça isso. Até porque não sou eu e nem ninguém da prefeitura, nem ninguém do estado vai cuidar da sua saúde para você, vai te dar um plano para, enfim. Então, que você possa evitar mesmo. Tá joia? Obrigada por ter ficado aqui no canal. Se tiver alguma sugestão de dúvida, pode mandar aqui pra gente. Igual eu falei pra vocês sobre o direito dos